Olá, gente. Nós vamos começar mais um NPA Cast e hoje a gente está com a presença ilustre, né, do evangelista Cleito, que é um dos líderes dos jovens também, NPA, e eu tenho certeza que hoje vai ser também muito edificante, né, evangelista? Se Deus quiser, né? E o tema de hoje é como ter intimidade com Deus e estar mais próximo dele nesses dias. Né? Porque intimidade a gente sabe que várias gerações já tiveram com Deus, mas nesses dias a gente sabe que está muito difícil. Então a gente vai começar, né, já com a primeira pergunta: como ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Me explica aí, evangelista Cleito, como que você acha que, à luz da Bíblia, como é que você coloca isso? Então, quando nós falamos sobre relacionamento, né? Relacionamento, você ter relacionamento com uma pessoa, você precisa ter intimidade com ela. Então, a intimidade, ela tem tudo a ver com o relacionamento. A melhor forma de você ter um relacionamento é você, no caso, se apresentando a essa pessoa, né? No caso, nós estamos falando de Deus. Quando você vai se apresentar a Deus, a única forma que tem de você se apresentar a Deus é através da oração. Então, a oração é a chave de todo o relacionamento. A Bíblia vai dizer que ele é o nosso noivo, né? E que um dia esse noivo vai buscar a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Quando a gente fala de igreja, nós falamos automaticamente da nossa vida, que somos o templo do Espírito Santo, que é automaticamente denominados igrejas de Cristo. Então, quando fala que o noivo vai buscar a sua noiva, ele já fala de um relacionamento. Quando você levanta a sua mão e diz, Senhor, eu te aceito em espírito e verdade, Senhor, eu quero me render ao Senhor. A gente já está começando a ter um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento ele vai se aprofundando, né? A gente tem um relacionamento de início, que é quando a gente está no primeiro amor, que a gente muito ouve falar sobre o primeiro amor, que a pessoa quer fazer tudo, correr, quer pular, quer dar cambalhota, e tem que vai começando a se afirmar, a se concretizar, a se edificar esse relacionamento, né? Esse relacionamento de Cristo com a igreja, que no caso somos nós. Então, assim, a melhor forma de você ter um relacionamento com Cristo hoje é através da oração, né? De você se relacionar com Ele. De ter intimidade com Ele, de você falar, Senhor, eu estou aqui e preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor fale com a minha casa, eu preciso que o Senhor mude a minha história, né? Quando as pessoas entram para a igreja logo de início, elas estão com a vida meio perturbada. Então, a primeira coisa que eles querem é mudança de vida. Eles querem mudar o jeito deles, mudar a história deles, e essa história só é mudada quando essa pessoa começa a ter um relacionamento sério com Cristo. E que nós também temos visto também que tem relacionamentos que não são tão sérios, né? E muitas vezes as pessoas se perguntam, mas eu estou 20 anos na igreja e o Senhor não fala comigo. Sabe como é que está esse relacionamento? Porque o relacionamento, né, como se fosse um relacionamento de um homem e uma mulher, ele tem que ser regado, né? Ele tem um começo e tem que ter, e esse começo tem que ser sempre, tem que ser regado esse relacionamento. Quando a gente aceita Jesus, né? Ali é como um nascimento, né? O que eu coloco, né? Você imagina se eu tivesse, como eu tive 3 filhos, né? E tivesse, vamos colocar o Robert. E aí o Robert nasceu, como a minha conversão, o dia que eu aceitei Jesus, nasceu. Você imagina se o Robert nunca trocar uma palavra com o pai ou com a mãe dele? Vai ter um relacionamento? Porque tem gente que aceita Jesus e não conversa com Deus, né? Eu falo, eu estou entregando minha vida para Jesus e não tem nenhuma conversa, nenhuma intimidade. Você acha que hoje, qual o nível de intimidade da juventude hoje, que está dentro da igreja? Não só no Ministério Avivar, qual o nível da intimidade? Isso é uma boa pergunta, porque o que acontece? O que nós temos visto hoje, no século que nós vivemos hoje, né? Comparado pela Bíblia, né? Se você parar para analisar como era a vida de uma criança no passado, no Velho Testamento, e como é a vida de uma criança hoje, vamos dizer uma criança, porque a gente vai dizer de criança, adolescente, pré-adolescência, adolescência, você vai ver que são relacionamentos totalmente diferentes. Se você puxar pela história judaica, você vai ver que uma criança, quando ela nasce, o pai já instrui essa criança a ler a Torá. E ali essa criança... Inclusive, até nos 9 anos de idade, eles já sabem a Torá inteira. Então, nos 9 anos de idade, uma criança já sabe toda a Torá. Então, ele já sabe da verdade. Ele começa, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é que nos traz um relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento com Cristo, você conhece a verdade. A Bíblia diz o que no livro de Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós temos essa palavra, nós estamos alicerçados na palavra. Logo, nós temos uma intimidade. Porque não tem como você estar alicerçado nessa palavra sem ter intimidade com o Pai. Então, assim, a juventude de hoje, ela tem deixado isso por causa de telefone, WhatsApp, Instagram, vídeo, são jogos. Eles têm deixado essa séries, né? Netflix, filmes, as aventuras. E tem muitos desses jovens que têm tentado trazer
as coisas do mundo lá fora para dentro da igreja. Né? É funk gospel, eu não sou nada contra, mas assim, eu acho que tem um momento certo para isso. Se você estiver numa festa, se você estiver num retiro, um retiro de carnaval. Até porque eu acho assim, é a minha visão, né? Eu acho que você não vai ao nível de intimidade com Deus com funk gospel. Não dizendo que eu sou contra. Não, Eu acho que numa festa evangélica tem até que ter para distrair. Claro. Só que eu acho que esse tipo, acho que não vai sentir a presença, a glória de Deus. Não... Se você estiver no culto, você ouvir um funk gospel, eu acho que pelo menos eu não vou conseguir chegar a ver os céus abertos, a ouvir a voz de Deus com um funk gospel, uma batida, uma música rápida, uma música que dança, uma música divertida. Eu estou dizendo minha intimidade com Deus. Agora, sim, se você tiver um carnaval, uma festa de carnaval, que tem um monte de jovens, eu não vejo problema nenhum deles ouvirem essa música. Mas assim, esses jovens, eles têm deixado esse relacionamento, que é crucial, que é você conhecer a palavra. A Bíblia diz o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas você não acrescentar. Então, quando você busca na palavra, você está alicerçado nisso. Você tem um conhecimento que Cristo existe, que você sabe da história de Cristo. Se você pegar uns 10 jovens hoje e começar a perguntar sobre a Bíblia para eles, quem foi Cristo, qual foi o ministério de Cristo, o que Cristo fez, qual foi a maior pregação de Cristo, eles não vão saber te responder o que é isso. Por quê? Eles não têm, os jovens hoje têm perdido essa intimidade. Então, a palavra hoje, a oração... Porque é uma troca, né? Exatamente. A oração eu falo com Deus, a palavra ele fala comigo. Exatamente. Ele fala comigo. E aí, às vezes, eles até oram, né? Oram no trânsito, oram no ônibus, oram na faculdade, mas eles não leem a palavra. Então, eles só falam, mas Deus não fala com eles. Exatamente. E quando você ouve a palavra hoje na nossa vida, ela é a resposta de Deus, ela é a resposta de Deus na nossa vida. Ela é a boca de Deus na terra com a nossa vida. É claro que hoje nós vemos que tem pessoas que têm dons, né, de visão, de revelação, e que Deus usa essas pessoas para poder falar conosco. Mas a maior revelação da nossa vida é a palavra. Aqui você aprende tudo. Você aprende aqui quem foi... Quando você começa a aprender de quem foi Abraão, você começa a ver de um homem de fé, um homem de intimidade. Você começa a ver os personagens que foram cruciais na Bíblia, você começa a entender o que é intimidade de verdade. Então, se a juventude hoje ela pegar esses personagens do passado e aplicar na vida deles hoje no presente, eles vão ter muita intimidade com Deus. E o interessante é que, como você está falando da Bíblia, de que o Senhor fala conosco através da Bíblia Sagrada, a geração em si total, em relação a pai, em relação a tudo, eles são uma geração que falam muito, mas não ouvem nada. Então, acho que isso que acaba estreitando, né, essa tal intimidade, porque eles acabam não tendo intimidade porque não ouvem. Né? É a geração que fala muito, que exige muito, que pede muito para Deus, mas que não ouve aquilo que Deus está respondendo já à vida deles. A Bíblia fala de vários nomes de homens, né, que tiveram um tempo de intimidade com Deus e alguns perderam essa intimidade. A Bíblia fala de Sansão, né, que Sansão se levantou mais uma vez, achou que Deus era com ele e Deus já tinha ido embora há muito tempo, está no livro de Juízes, acho que 24, versículo 20 ou versículo 4, mais ou menos isso. E a gente vê que as pessoas podem perder a intimidade. E alguns perdem a intimidade achando que Deus ainda está íntimo dele. O que você coloca sobre isso? Então, assim, é uma boa pergunta, né? Porque hoje, no tempo que nós vivemos hoje, há muitas pessoas que estão dentro da igreja que acham que têm intimidade com Cristo e já não tem mais aquela intimidade que tinha antigamente. Assim, Deus jamais vai deixar de se manifestar. Porque... se nós pararmos para analisar, por exemplo, a nossa igreja Ministério Viva hoje, a gente deve ter na faixa de quantos membros? 300 membros? 200 e pouco. 200 e poucos membros, certo? Eu vou dar um exemplo da Gisele. Se a Gisele não tiver intimidade com Deus, Deus vai deixar de se manifestar na igreja? Não. Deus só não vai se manifestar para ela. Mas para o corpo, que é a igreja, ele não vai deixar de se manifestar. Mas aí eles veem a igreja recebendo essa manifestação, eles acham que eles fazem parte dessa intimidade. Aí que eu vou chegar. São pessoas, né, são jovens, são pessoas que estão iludidas na fé. Isso é uma ilusão na fé. Por quê? Elas acreditam que têm intimidade com Cristo quando a intimidade já foi perdida. Vamos lá. A gente tem a história de Saul. O povo pede Saul como rei, o povo pede o rei, o Senhor fala assim, vocês não querem mais Samuel? Não tem problema, Samuel, o problema não é contigo não. O problema é com ele. Eles querem o rei? Eles querem ser dominados por um rei? Beleza. Viu que Saul era bom, o Senhor foi lá e falou assim, Saul foi lá e levantou Saul como rei. Samuel dá ordens através de Deus para Saul e Saul desobedece as ordens de Deus. O que acontece? A Bíblia diz que quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, o benemita,
O primeiro versículo da Bíblia que o Senhor fala para Samuel é: até quando terá dó de Saul havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Saul acreditava que ainda tinha a presença de Deus, que ainda tinha intimidade de Deus, mas a intimidade já tinha saído há muito tempo. Então o que acontece? Ele estava indo. E a Bíblia já cita ele como rebelião, sim, pecado de feitiçaria contra Deus. Que ele ainda tinha a presença de Deus, tanto que ele se humilha pedindo perdão, pedindo misericórdia, mas a presença de Deus já tinha saído dele. Então, quando ele sabe, e Samuel também sabia disso, Samuel fala assim: Senhor, se eu for chegar até lá para poder ungir alguém ou fazer qualquer outro tipo de coisa, Saul vai tentar me matar. Porque Saul já sabia que a intimidade dele já tinha se perdido. Porque a pessoa sente, não adianta. A pessoa que tem intimidade com Cristo, ela sente quando essa intimidade já está saindo fora, quando ela está sendo perdida. Porque a pessoa que tem intimidade, quando ela ouve uma oração, que a gente está aqui agora falando de Deus, você sente o arrepio do Espírito, porque tu sabe que o Espírito Santo sente a presença do Espírito Santo. Quando você fala de uma palavra, quando você abre uma Bíblia para ler, quando você lê uma história, quando você tenta fazer uma pregação ou qualquer outro tipo de coisa, você sente a presença de Deus. Quando você louva o Senhor, você sente a presença de Deus. Então, quando você faz isso tudo e você não sente o arrepio de Deus, você sabe que a sua intimidade de Deus está sendo perdida. Então, são pessoas que estão iludidas na fé, achando que tem intimidade, mas não tem intimidade nenhuma. Isso, para mim, é uma das piores coisas, porque chegará aquele momento que Deus vai voltar, Jesus vai voltar para buscar a igreja dele, resgatar a igreja dele, e será uma das palavras que ele vai dizer para essas pessoas, que é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque eu nunca vos conheci. E essas pessoas vão dizer: mas Senhor, eu falei em línguas, eu entreguei revelações, eu falei em mistério. Mas a intimidade dele já tinha... Até para a sua própria condenação. Exatamente. Então você vê que são pessoas que estão iludidas na fé, achando que tem uma intimidade e que essa intimidade de Cristo já não existe mais. A Bíblia cita o nome de alguns homens que a gente vê que teve muita intimidade com Deus. Um deles que eu vejo que foi Enoque, que ele andou com Deus, né? Eu fico imaginando que ele andou tanto com Deus que tudo que ele fazia era de Deus. A Bíblia diz que Deus para si o tomou. O que você acha sobre essa palavra? Então, essa palavra de Enoque, né, um livro que fala da história de Enoque, um homem que as pessoas têm como referência de santidade, né? Porque... E olha que ele estava numa geração que era totalmente corrompida. Exatamente. Então você vê que o lugar não pode fazer a pessoa. E não é desculpa, né? A gente vê que não é desculpa o mundo de hoje e a vida das pessoas com Deus. Exatamente. A intimidade ela precisa acontecer independente da geração. Coisa, porque Cristo, ele não... A Bíblia diz que bem-aventurado um homem que não viu, mas creu. Né? A gente vê que a história, quando nós falamos sobre a história de Jesus, Jesus veio para um povo que não creu nele. Não creu. Ele veio para um povo que era dele, os judeus, e eles não acreditaram. E aí nós tivemos a oportunidade de ser enxertado ali, né? E hoje nós temos essa oportunidade. Alcançou os gentios, né? Exatamente. Então você vê, Enoque, para você falar. E Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. A gente vê que Deus jamais iria tomar algo que não fosse bom, perfeito. Porque se você parar para analisar, quando você olha o Velho Testamento, você vê que todo o sacrifício tinha que ser perfeito. Se era um animal, tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nada. Porque senão ele não aceitava. Para você poder entrar no templo, no Santo do Santo, você tinha que estar perfeito, você tinha que se remir dos seus pecados, você tinha que se lavar para você poder entrar. Então você vê que Enoque tinha que ser perfeito. Tinha que ser algo assim sobrenatural. É por isso que a Bíblia diz que Enoque andou nessa terra e essa terra não foi digna de receber aqui. Porque ele era uma pessoa totalmente diferente. Mas ele era uma pessoa como nós, cara. Só que ele decidiu ser assim. Então, assim, hoje... Uma decisão. Hoje a juventude precisa se decidir a ser dessa forma. Porque a juventude já tem muita coisa que atrai ela. A gente tem o pecado, a gente tem o sexo, a gente tem as saídas, as amizades. Isso tudo atrai a juventude. A prostituição, a fornicação. Então, isso tudo atrai os jovens. E isso é... Bebida, droga. Tudo isso. Tudo aquilo que o mundo... Hoje está fácil demais. Tudo aquilo que é fácil. Eu acho que sempre foi fácil, né? Sempre. Mas se você parar para analisar, no Velho Testamento fala sobre isso. Daquelas bebedeiras, daquelas coisas que aconteciam. Quando os próprios filhos de Noé enxergam no filho. Então você vê que isso já existia lá atrás. O pecado já vem lá desde trás. Né? Sobre a vida de Ló. Então a história de Ló. A história de vários outros lugares que aconteceu. O próprio dilúvio que aconteceu. Por que aconteceu o dilúvio? Por que o Senhor mandou Noé construir uma arca? Por causa do pecado. Porque as pessoas estavam entregues ao pecado. Então você vê que isso já vem lá de trás. Só que hoje a juventude, para você poder ter uma intimidade, isso é muito interessante, para você poder ter uma intimidade com Deus, você precisa renunciar a algumas coisas. A própria Bíblia diz isso. Ele vai dizer assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e siga-me. Mas eles querem intimidade, mas não quer negar, né? Exatamente. Isso é difícil. A sua própria carne. A juventude hoje ela está querendo fazer o quê? Ela está querendo
não generalizando todos os jovens, porque tem jovens que realmente eles são ali diante... Vivem na contramão do mundo, na contramão do mundo, Eles estão verdadeiramente na contramão do mundo, vivendo algo diferente para Deus. É porque, assim, é uma decisão. Quando você aceita Jesus, você precisa se decidir. É isso que eu quero? Eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha história, eu quero ter essa intimidade, eu quero ter essa presença comigo. Isso vale mais do que a bebida? Isso vale mais do que a prostituição? Então eu quero isso para mim. Eu mesmo, antes de eu me converter, eu bebia muito. E chegou um dia que eu cheguei em casa muito bêbado, meu pai não gostava que eu bebia, meu pai falou que se um dia que me pegasse bêbado, ele ia me arrebentar, meu pai era desse. Vai falar, se eu te pegar fumando, eu te arrebento, se eu te pegar bêbado, eu te arrebento. Porque não te Você tinha desejo disso ou fazia por causa de amizade? Não, gostava. Eu fazia porque os meus amigos faziam, eu achava que eu estava fazendo algo que era maneiro e eu estava fazendo nada, estava me desgraçando tudo com o que eu fazia. E eu bebia, acabei se tornando uma pessoa que bebia muito. E até hoje, eu trabalhava no calçadão de negócios, e até hoje eu não lembro como é que eu vim no calçadão para casa. De tão bêbado que eu tava. E um dia desse eu cheguei bêbado em casa, muito ruim, que eu vi tudo preto. Lá atrás, antes de aceitar Jesus. Não, muito atrás, eu já tenho muito tempo que eu estou convertido. Então, antes eu conhecer verdadeiramente Jesus, deu uma intimidade, eu não conhecia Jesus. Eu sou criado dentro da igreja por causa da minha mãe, mas eu não conhecia. Eu era crente por causa da minha mãe. Ela me levava para a igreja, e eu ia para a igreja, só que eu não conhecia Jesus da maneira que eu conheço Jesus hoje. Achava que era neto de Jesus. Então. Exatamente. Sua mãe era filha e você era neto. Hoje eu tenho minha intimidade com Jesus. Antigamente eu não conhecia, não sabia o que era certo, o que era errado. Eu sabia que eu estava bebendo, que eu estava errado, mas não sabia qual era o tamanho do erro que eu estava cometendo, o tamanho do que eu estava cometendo, me prejudicando e não tá fazendo as coisas de Deus. E quando eu cheguei em casa, meu irmão falou assim, cara, meu pai vai chegar, meu pai vai te bater, cara. Meu pai vai te bater. Eu falei, aí antes de meu irmão entrar no quarto, eu falei assim, Deus, se eu parar de sentir o que eu tô sentindo, que eu tava me sentindo chateado, parecia que eu ia morrer, porque eu tava muito ruim, tava vindo tudo rodando. Eu falei assim, se eu parar de sentir o que eu tô sentindo aqui, eu nunca mais eu bebo. Meu irmão entrou no quarto e falou, cara, vamos embora, meu pai tá chegando. Pegou um pedaço de goiabada e foi na minha boca, eu mastiguei aquela goiabada. Quando eu saí do portão da minha casa, eu já não tava mais sentindo nada. Eu fui na praça, bebi um refrigerante, voltei pra casa, bom, dormi. E depois daquele dia pra lá, nunca mais eu bebi. Porque eu decidi mudar a minha vida. Porque eu tava vendo que aquilo ali não tava me levando a nada. Eu estava fazendo algo que aos olhos dos meus amigos era bacana, aos olhos do momento que eu estava era bacana, mas eu estava me perdendo, me prejudicando com aquilo ali. Então, a intimidade você coloca também como uma vício. Positivo. A Bíblia fala no livro de Hebreus, eu creio que é esse capítulo 10 ou 11, diz que homens que a terra não foi digna de recebê-los. Esses homens, você acha que qual era o porquê que o Senhor fala isso? Então, diante de intimidade, que eu vejo homens... Eu vejo homens de intimidade com Deus. Ao vivo acontecem essas coisas. Diante de intimidade, a gente vai olhar alguns homens que tiveram muita intimidade com Deus, como por exemplo Moisés, Elias, Enoque, o próprio Enoque, nós chamamos de Enoque. Abraão teve muita intimidade com Deus. Abraão é o pai da fé, nós conhecemos o nome como pai da fé. E você vê com a história de Abraão. Abraão está dentro de uma tenda, Deus fala para Abraão, sai da tenda, quer falar contigo. Ele estava dentro dessa tenda e o lugar ele era rico, próspero. Deus manda largar tudo. Abraão sai de dentro da tenda, ele fala assim, Abraão, olha para o céu. Senhor, eu estou vendo o céu, o que tem no céu? Conta as estrelas. Eu não consigo contar as estrelas. Assim será toda a descendência, Abraão. Mas Abraão já tinha uma idade, Sara era estéril. Estéril. Como é que Deus fala? Que ele já é de idade. Sara era estéril e ele não sabia se ele era estéril também, né? E como é que esse homem acredita naquele posicionamento de Deus? Isso precisa ser intimidade. É você acreditar em algo que você não está enxergando naquele momento, como Hebreus 11 diz, e Hebreus 11, o próprio Abraão, ele escreve esse livro de Hebreus 11, ele vai dizer que a fé é o fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Quando o Senhor fala isso para Abraão, eu acho que Ismael não tinha nascido ainda. Não. Então ele, na verdade, não sabia se era ou se não era. Não. Então, ele sai de dentro da sua tenda, olha para o céu. Mas ele cria, né? A fé dele, a intimidade dele com Deus, porque você só vai acreditar em algo que Deus falar com você se você for íntimo dele. Por quê? Como é que a gente vai saber isso? Vou dar um exemplo. Se eu não acreditasse em Deus hoje, se eu não tivesse a minha intimidade com Deus hoje, e Deus me entregasse algo e que eu visse que para mim seria impossível, como eu teria a certeza que isso iria acontecer na minha vida? Vamos lá, a mesma coisa de Abraão. Abraão olha para o céu e fala, Senhor, estou vendo o céu, assim será a tua descendência, Abraão. Mas, Senhor, sabe, eu já estou de idade já. Estou chegando na minha idade, como é que eu vou dar filho? Ele não fala isso. Ele olha e fala, Senhor... Ele acredita, né? Ele não questiona. Por quê? Isso é intimidade. Intimidade, é a certeza assim, de que Deus está presente. Eu sei que Deus, por mais que aos meus olhos, aos olhos do mundo, eu não possa ter isso,
Eu sei que Deus ele é poderoso para fazer o que ele me prometeu. Então, isso é intimidade. A intimidade ela tem relacionamento com o quê? Com a fé. Quando você tem fé em Deus, você acredita. Você só acredita em Deus quando você é íntimo dele. Quando a gente vê um nível de amizade, quando você tem amizade com alguém, quando você é colega, você fala algumas coisas. Quando você é amigo íntimo, você conta segredos. Verdade. Eu vejo esse nível de intimidade com Deus, de um Deus querendo revelar segredos às nossas vidas, só que ele nem pode falar tudo porque talvez não estejamos preparados, não somos íntimos dele, somos só coleguinhas, né? E a gente vê na Bíblia Sagrada vários nomes, Daniel e vários nomes que o Senhor revelou grandes segredos para eles, Abraão, Moisés, e tudo era contra a realidade. E eu creio que Deus continua fazendo isso. Como você coloca isso aí? Se a gente olhar para a Bíblia, a luz da Bíblia, né, como a senhora falou que tem homens que tivessem esse grau de intimidade. Vamos lá. Abraão, como eu falei para a senhora, a respeito de Abraão. Abraão, depois que ele tem um filho que Deus promete a ele, o Senhor pede esse filho para Abraão. O Senhor dá e depois ele pede. Você vê um nível de intimidade porque Deus fala, Abraão, pega o menino e você vai sacrificar o menino no monte que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde estava indo, qual era o lugar. E o interessante é que ele vai entregar, mas tendo a certeza que vai ser devolvido. Exatamente. E onde você vai ter essa certeza? Quando Abraão fala para o seu filho, ele fala, pai, eu estou vendo que aqui está a lenha, aqui está o fogo, cutelo, mas cadê o holocausto? Ele fala assim, Deus proverá para si o holocausto. E o interessante é que a intimidade dele fez o filho dele também ser um íntimo de Deus, porque um jovem de 17 anos não ia obedecer ao pai esse nível. Aí que tá. Aí você vê que, aí você vai ver, como eu posso dizer, o grau de relacionamento em que Abraão tinha com Deus, ele passa esse relacionamento para o seu filho. Ensina o caminho que o menino deve andar para que ele não venha se desviar lá na frente. Na verdade, você precisa ensinar o caminho ao menino. Então, quando Abraão ele é uma pessoa íntima de Deus, ele ensina o filho a ser íntimo de Deus também. Isaac, no meu ponto de vista, Isaac sabia que ele seria o holocausto. Porque não tem como Abraão subir para o monte para oferecer um sacrifício sem um cordeiro e Isaac levando a madeira para poder entregar esse sacrifício. Isaac sabia que alguma coisa iria acontecer ali. Porque se não tinha um sacrifício, alguém se sacrificava. Então você vê. Mas o mais interessante disso tudo, antes deles subirem para o sacrifício, é o que Abraão fala para os moços que estavam com ele. Ele fala, fica aqui, porque eu, moço, vamos subir, e vamos adorar e nós vamos voltar. Isso é intimidade. Certeza que Deus vai fazer algo no meio do trajeto. No meio do caminho. Por mais que ele tenha pedido aquilo ali, que é para ele algo que doeria nele, ele sabia que Deus ele pode mudar aquela história. Então, quando chega ali em cima, e você vê que a intimidade de Abraão era tanto com Deus, que quando Abraão vai enfiar o cutelo no garoto, o anjo grita, Abraão, não faça tal coisa, Abraão. Eles tinham certeza, Deus tinha certeza da adoração de Abraão, da entrega de fazer até aquilo pelo filho. Ele fala, Abraão, olha atrás, está amarrado para você sacrificar o seu moço. Abraão sacrifica e desce com o moço como ele tinha falado para aqueles moços. Ele iria sacrificar e voltaria com o moço para poder voltar para sua casa. Então isso é intimidade, é você acreditar em algo que aos seus olhos é impossível, mas que aos olhos de Deus você sabe que isso não é impossível. Se você parar para analisar, nós paramos para analisar hoje, né, o que tem acontecido até acertar dessa doença que tem afligido o país, né, o mundo inteiro. Quantas pessoas passaram por isso, né? Você mesmo passou por isso, ainda passou com tuberculose. Então você vê que a mão de Deus, ela esteve contigo a todos os momentos. Então você vê que isso é ter intimidade com Deus. É você saber, eu tô passando, mas eu sei que Deus irá comigo. E Deus, em todo momento, ele passar contigo ali, segurando a tua mão e dizendo, não, vamos passar por esse momento. Então isso é ter intimidade. A pessoa só consegue ter um relacionamento dessa forma com Deus quando ela tem intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade, você não consegue ter um relacionamento dessa forma. Você diz, Senhor, senta aqui que eu preciso falar contigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Ele é um amigo, né? Ele é amigo, né? A Bíblia diz que ele é o melhor amigo de todos. E a gente, às vezes, trata ele como um coleguinha de rua, né? E dá bom dia, boa tarde, boa noite, abençoa minha casa, minha vida, minha família. Acho que a intimidade com Deus é, Senhor, o que vamos fazer junto hoje? Deus, o que eu posso fazer para agradar o teu coração? Porque uma amizade, ela requer uma troca, né? A intimidade, você ser íntimo. A gente vê com Daniel estava... ele estava debaixo de um jugo, ele estava ali como escravo.
né? Mas ele fez tudo o que tinha que ser feito. Ele decide não se contaminar com o manjar. O manjar era tudo de bom, era comida boa, era prazeres, era tudo. Ele decide não se contaminar, fala, não, vou comer legume, mas o nome do meu Senhor vai ser exaltado. E Deus exaltou ele naquela nação. José, né, que passou por várias prisões. A história de José é muito interessante, a intimidade que José tinha com Deus. Ele recebeu o sonho e ele não abriu mão do sonho, né? E ele vai para a cadeia, porque a realidade de José era para matar a intimidade dele com Deus o tempo todo. Mas ele começou o quê? Onde Deus plantou ele, ele reinou. Ele não reinou só no governo, ele reinou dentro da cadeia, ele virou o maior cargo da cadeia, ele virou o maior cargo da casa de Potifar. Você vê que em todo lugar que ele estava, ele virou o principal. O nível de intimidade com ele, de saber que Deus levantou ele como, quando fala dos feixes, né, que se dobraria diante dele, ele sabia que aonde ele estivesse, a palavra de Deus, que Deus falou a vida dele, seria mantida de pé. E às vezes a falta de intimidade com Deus faz a gente também se esquecer, não tomar posse das promessas, né? Porque eu não sou íntimo, então eu não acredito o suficiente. E a gente vê que Moisés acreditou, tantos homens da Bíblia acreditou. E o que você acha que a gente precisa ter para ter mais intimidade com Deus? Nós precisamos fazer para ter mais intimidade com Deus. Então, hoje um bom conselho. Bom conselho para você poder ter mais intimidade com Deus. O primeiro conselho é você ter uma constante vida de oração. A própria palavra diz oração. Você precisa orar e você precisa ter ação nessa história também. E ler a palavra. Então você tem oração, você tem palavra, você tem propósito de jejum, né? E você também tem os seus propósitos, né? De você buscar a presença de Deus mais sobre a sua vida, de você descobrir o que Deus tem para a sua vida, né? O que acontece hoje com os jovens? Os jovens, eles ainda não conseguem descobrir aquilo que Deus tem para a vida deles. Então, através dessas coisas que eu falei, oração, jejum, palavra, propósito, você começa a se posicionar, a se direcionar para o que Deus tem para a sua vida. Então, assim, o maior conselho que eu tenho para os jovens hoje, para qualquer tipo de pessoa hoje, é que essas pessoas tenham esse relacionamento com Cristo, em oração, jejum e palavra. Essa constância de oração, jejum, palavra, isso faz a gente ser famintos por Deus, né? Querer todo dia buscar mais algo novo, querer receber mais de Deus. Quando a gente é superficial, eu vejo de que é uma geração que não tem sede de Deus, se contenta com uma hora de culto e vamos embora e acabou e não tem mais jeito. Só que a geração sedenta de Deus, essa geração que é íntimos de Deus, eu li um livro uma vez que fala que somos os caçadores de Deus, né? Eu amo esse livro. Esse livro fala da busca incessante, de querer tocar no Senhor, de querer estar mais perto, estar mais junto. Eu acho que é isso que todos esses homens buscavam na Bíblia. E eu vejo que quando você é íntimo de Deus, você é obediente a Deus. A gente vê também não só homens, né? A gente vê as mulheres também, né? Isabel, que o Senhor fala para ela, né? Ruth. A Bíblia de Ruth, Maria. Esther. Maria, naquela época, uma mulher ter filho antes do casamento era uma prostituta. E o Senhor fala, olha, estou visitando teu ventre. José, íntimo de Deus, de receber a revelação, aceitar que o Espírito Santo que visitou a mulher dele, né, e criar aquele filho como filho dele. Isso é difícil, porque... Debaixo de amor. Era hoje como se fosse, né, ao ver humano, adultério. Não, e se você parar para analisar... antes do casamento, você está assumindo o filho dela. Se você parar para analisar, isso é muito complicado e difícil, porque José, ele aceitou, né, porque ele sabia quem era Deus, e quando nós paramos para analisar, Maria era virgem. Virgem. Então, isso é muito complicado, porque ele ainda não tinha conhecido a sua esposa. Não tinha conhecido. Então, quando Deus ele visita, você vê, você vê um nível de intimidade. É você dizer assim, não, eu sei que isso é de Deus. E Deus não ficou falando com eles aqui, ó, aqui, lá, não. Deus falou uma vez só. Só que a intimidade deles era tanta que eles pegaram a promessa e eu vou viver a promessa, né? E hoje em dia você vê que Deus fala aqui, fala ali, fala lá, e o povo é tão superficial que consegue sair dali e ainda olhar para Deus e dizer, será que isso vai acontecer? Então a gente precisa tomar posse realmente, a intimidade. O Senhor visitava Adão com muita intimidade, né? Só que Adão, ele fez a escolha errada, porque o fato da gente estar muito íntimo de Deus não quer dizer que nós não vamos cair,
Então você tem que vigiar o tempo todo. Verdade. E aí Adão vai dar aquela vacilada de escolher o fruto, né, do que a intimidade com Deus, mas Deus vai lá de novo para comparecer. Isso traz para nós de que não é Deus que se afasta, é a gente que se distancia. Isso aí você para analisar, você vê que você tem uma escolha, né? Se a gente falar do Jardim do Éden, havia várias árvores boas para ser comidas. Inclusive, podia comer o que quisesse. Como hoje. Como hoje. Inclusive, se você parar para analisar, Deus ele dá para Abraão a importância dele colocar o nome de cada animal. Você vê como é que ele era inteligente. Então, o que acontece? Deus ele coloca ali a árvore do bem e do mal, né? E o Senhor coloca a árvore que ele não poderia comer, a árvore do bem e do mal, do conhecimento, né? E tem a árvore da vida, que a árvore da vida era a árvore que ele poderia... A Bíblia não diz que ele não podia tocar na árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia tocar. Então, você vê que a escolha, hoje, é o que quebra a intimidade com Deus. Porque, olha só, o relacionamento que Deus tinha com Abraão antes do pecado era um relacionamento. O relacionamento que Deus tem com Abraão depois do pecado é outro relacionamento. Então você para analisar. Antes do pecado... com Adão. Antes do pecado, o Senhor ele se apresentava para Adão. Depois do pecado, o Senhor fala com com Adão. Adão, aonde você está, Adão? Ele chama por Adão dentro do Éden. Adão. Ele sabia. Adão, né? Onde você está, Adão? Ele queria que Adão falasse, ele confessasse. Senhor, eu estou aqui, mas eu estou nu. Por que você está nu? Porque você pecou. Por isso que você está nu. E ele continuou fazendo o papel de intimidade, né? Que é costurando a roupa para tampar. Exatamente. Né? Ele falou, você pode ter deixado de ser íntimo, mas eu continuo sendo íntimo. Mas você vai ver que a vida de Adão, ela vai mudar a partir do momento que ele peca. A intimidade de Adão com Deus... É a consequência do pecado. É a consequência isso continua do pecado. Até hoje. Positivo, é a consequência do pecado. A gente vê pessoas que tinham tudo para vencer, mas a consequência da adultério, ela chega, a consequência da prostituição, ela chega, a consequência dos vícios chega, a consequência da fornicação chega. Ó, a gente não vai longe. Uma vez que nós fizemos o evangelismo lá no Lixão, eu parei para evangelizar um rapaz, né, e ele falou para mim que ele era um missionário, um evangelista afastado da presença. O cara conhecia muito da Bíblia, né? Eu conversando com ele, falando de Bíblia pra ele, falei assim, vem falar de Bíblia pra mim, não, que de Bíblia eu conheço. E eu deixei ele falar, ele foi falando, não, que eu não sei o que eu conheço isso, conheço aquilo outro, eu tô ouvindo ele falar e tô deixando ele falar. Que não sei o que, porque se você sabe de Bíblia, eu sei muito mais do que você. Aí eu falei assim, cara, tu sabe mesmo, tu conhece mesmo da Bíblia? Conhecedor da letra, né? Ele falou assim, conheço. Eu falei, se você conhecesse mesmo a Bíblia, que nem você diz, você não estaria nesse lugar. Me prova isso. Eu falei assim, porque todos aqueles que um dia conheceram Jesus, eles não olharam para trás. Você vê Moisés, você vê os discípulos, eles morreram, tirando Judas que vendeu Jesus. Pedro, Tiago, eles morreram por Cristo. Pedro vai... As pessoas se convencem, né? Exatamente. Pedro, quando ele vai morrer, ele vai dizer assim, não me crucifica que nem meu Senhor, não. Me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como ele. Mas foi até o final e morrer crucificado de cabeça para baixo. Não voltou atrás. Por mais que a gente veja a história de Pedro, quando Pedro vai negar Jesus, Jesus sabia que Pedro ia negar ele, mas quando Pedro volta, depois dele ter negado Jesus, ele volta com muito mais força, tanto que quando Jesus aparece para Pedro, que ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo, então apacenta meus cordeirinhos. Quando o Senhor ele começa a falar com Pedro dessa forma, Pedro já sabia que o chamado de Deus, o propósito de Deus sobre a vida dele era maior do que ele tinha feito. Então ele entendia que a intimidade dele não poderia ser perdida pelo ato que ele tinha cometido, mas que começaria dali para frente a intimidade dele com Deus e o relacionamento dele com Deus. E foi até o final como morte de cruz de cabeça para baixo. Então você vê que o relacionamento, a intimidade e o propósito, eles estão tudo ligados. Quando Deus ele chama uma pessoa, se nós pararmos para analisar a vida de Jeremias, o que ele fala para Jeremias? Jeremias, antes de tu ser formado eu já te conhecia. E quando tu nasceu eu já tinha te dado a nação todinha para o profeta. Então você vê, um Deus que conhece mesmo antes de nascer. A intimidade de Deus com Jeremias era antes dele nascer. Antes de nascer. Antes de ser concebido. E esse Deus, em toda essa intimidade, ele vê que a pessoa é íntima, mas uma hora da vida ela pode fracassar, mas ele continua investindo. Continua dando oportunidade. Porque ele sabe o presente, né? Ele sabe o passado, presente e futuro. Ele podia dizer, não vou chamar. Esse cara no meio do caminho vai cair. Eu não vou chamar. Mas a intimidade dele supera, o amor dele supera tudo isso. Ele simplesmente diz, não, eu sei que vai cair, mas eu sei que vai retomar a caminhada, vai continuar diante do Senhor e vai viver uma vida com propósito com Deus. E hoje a gente vê que as pessoas não querem, parece que não querem essa intimidade. Eles querem realmente algo muito rápido, eles querem um pastor íntimo,
As pessoas querem um evangelista íntimo, um líder íntimo, mas eles não querem ser íntimos. Só que quando a gente não é íntimo, a gente vê que a gente perde muitas coisas no reino espiritual. Coisas essas que o Senhor poderia fazer, revelar, operar milagres de uma forma muito tremenda. E a gente quer só aquela palavra, né, de Ezequiel, de água no joelho, né? Outros querem só água no tornozelo. Mas o Senhor diz, não se banha, entra nesse rio. Né? E acho que é essa intimidade que Deus quer para a nossa vida, ao ponto da gente virar rio. E não viver só de água aqui, água ali, água lá. Né? Não tem... Mas o maior problema dessa intimidade é que, como você falou, ela custa, né? Ela tem um preço. A pessoa ela quer que o pastor seja íntimo, o evangelista seja íntimo, porque ele não precisa pagar esse preço. É que nem uma coisa que eu acho interessante, né? A gente vê hoje a geração falando, não, eu estou no tempo da graça. Eu posso fazer tatuagem, que eu estou no tempo da graça. Eu posso pecar, que eu estou no tempo da graça. Mas a graça não foi de graça. A graça custou sangue, custou vida. Custou caro. Então essa graça não é uma graça que as pessoas estão vendo dessa maneira, que, não, eu estou no tempo da graça. Se eu fizer, o Senhor vai me perdoar. Eu estou no tempo da graça. Não, essa graça custou. Será que vai dar tempo? A Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão. O ladrão não vem tempo. O ladrão não te fala quando ele vem. Ele vem e acabou, ele chegou, roubou. O ponto é que as pessoas não entendem de que o evangelho ele tem um preço, né? E essa intimidade ela tem um preço. Essa intimidade teve um preço para Abraão. Essa intimidade teve um preço para Enoque. Eu imagino as pessoas daquele bairro olhando para Enoque dizendo, esse cara é maluco, andando com Deus. É bonito para mim e você que servimos a Deus falar, Enoque andou com Deus. Mas para aquela geração que ia contra tudo que Enoque acreditava, que Enoque fazia para ser um íntimo de Deus, você vai ter que renunciar. Para ser um íntimo de Deus, você não vai poder transar antes do casamento. Para ser um íntimo de Deus, você não vai poder ter uma amante. Para ser um íntimo de Deus, você não vai poder beber. Não vai poder fumar, não vai poder cheirar. Para ser íntimo de Deus, você vai poder ficar ouvindo música do mundo. Para ser um íntimo com Deus, você vai ter que ter um direcionamento totalmente diferente. Para ser um íntimo de Deus, você vai ter que ter uma vida realmente no altar do Senhor. Então, a geração, ela ia contra Enoque, nós sabemos disso. Eles tiveram um preço, Abraão. A galera lá toda está construindo um bezerro lá de ouro para adorar. E onde é que Abraão estava? Em cima do monte. E o povo espera ele ir. Por quê? Porque as pessoas sabem a unção que tu carrega e a intimidade que tu carrega. Tem pessoas que elas não servem, tem pessoas que elas não têm uma intimidade, mas elas respeitam a tua intimidade. Tanto que a maioria das coisas que o povo de Israel fez foi pelas costas de Moisés. Por quê? Porque a presença de Deus era tão forte na vida de Moisés. É a mesma história, né? Eu sou pastora, tem casa que eu chego, o pessoal fala, pastora chegou. Como se Jesus tivesse chego lá. Jesus já devia estar lá há algum tempo, ou sei lá se estava também, né? Aí eles trocam a estação do rádio, aí troca o short, troca a blusinha, porque a pastora chegou. Só que quem sou eu na fila do pão? Não sou nada e nem ninguém. Que eles deviam ter uma vida reta, uma vida correta, porque Jesus está ali, ou deveria estar. Jesus deveria estar ali. E essa intimidade. E as pessoas realmente estão tão longe dessa intimidade. Só que quando a Bíblia fala de que Enoque andava com Deus, Daniel era um homem de Deus, Abraão era um homem de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era uma coisa de uma hora, era o dia inteiro. Eu imagino eles conversando com Deus o tempo todo, trocando uma ideia com Deus o dia inteiro. Ô, Senhor, como é que é? Você acha que está certo? Senhor, dirige o caminho, faz não sei o quê. E às vezes o íntimo de Deus ele é até um pouco chato, porque Deus acaba falando com ele antes. E aí, quando ele fala, acho que isso não vai dar certo, não. Você já acaba sendo chato da história, porque parece que você está botando areia, empecilho, né? No projeto, no plano dos outros. Mas você é tão íntimo que Deus já está falando contigo. E eu acho que isso, tenho certeza que Deus quer revelar isso a todos. E a Bíblia ainda fala mais assim, de que é para os casados cuidar da sua casa, as casadas cuidar da sua família, e aos jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E já venceste o maligno. O que a Bíblia fala quanto aos jovens? O jovem ele tem por obrigação ser o íntimo de Deus. E hoje nós não vemos isso. Se nós pararmos para analisar... Na grande maioria, claro que eu não vou generalizar. Claro, Porque dentro de uma igreja tem uma outra igreja, claro, né? Se você parar para analisar a vida do próprio Samuel, Ana não podia dar filho. Quando Ana ela faz um propósito com Deus, diante do altar, ela está chorando ali, está se lamentando. E é muito interessante, né? Que eu estou pedindo algo que eu já quero entregar. Por quê? Porque ela viu que todos os anos que ela for ali, ela
ela não conseguiu nada, ela não conseguiu uma mudança de pensamento. Quando ela chega naquele dia, decidida a mudar a história da vida dela, ela fala assim, vou fazer um propósito com Deus. Ela no altar chorando, sem falar nada, sem mexendo apenas os lábios, ela estava chorando, ela faz um propósito com Deus. Deus, se tu me der, eu te devolvo. Ele olha para ela e fala assim, poxa, essa hora tu já tá bêbada, já bebeu, tá Embriagada. cheia de cheia de embriagada. Aí você vê o nível de que nem o sacerdote estava com intimidade. A gente tem dois tipos de intimidade ali. A intimidade de Ana, quando muda o pensamento dela, e a intimidade de Eli por causa do quê? Do pecado, que ele já tinha perdido a sua intimidade. Ele estava passando a mão no pecado dos filhos. Exatamente. Aí você vai ver, olha só. Quando Ana ela fala isso, e ele fala, não, tu tem, ela vai dizer... Que interessante isso, que quando temos intimidade com Deus, nem pano quente na nossa casa a gente pode passar. Não tem jeito. A gente tem que corrigir nossa casa debaixo daquilo que Deus tem para a vida dele. Quando ela fala para esse não, profeta, ela vai dizer para ele, não, pô, eu não estou embriagado. Eu sou uma mulher amargurada de alma, é diferente. E ele para e fala assim, peraí. Ele fala assim, eu estou orando ao Senhor. Ele fala assim, então o que você pediu ao Senhor, assim seja feito. O que você pediu a ele. Quando Ana, ela entende que Deus, ela volta para sua casa, coabita com seu esposo, e ela vai gerar um filho. Quando o menino desmama, ela entrega. Só que a ação de Ana em querer mudar o propósito e cumprir com o propósito, ela automaticamente... Depois que Deus deu, ela podia desistir e falar... Mas automaticamente, a história de Ana vai afetar na vida de Samuel. Samuel agora vai morar com Eli, na casa de Eli. Ele vai enxergar o pecado dos filhos de Eli, de como é que estava o tempo. Samuel está no quarto dormindo e o Senhor chama por ele. Samuel. Mas eu acho que ele foi orientado pela mãe de que você é uma oferta. Sim, então, mas só que o problema é, essa oferta sabia que eu precisava ter intimidade com Deus. Intimidade. E ele ainda não sabia como era ser íntimo de Deus. Aí você vê como essa mulher era íntima de Deus. Porque a mulher planta na cabeça do filho que ele é uma oferta, que ele tem que estar ali em obediência. E ele tem que buscar a face de Deus, porque ela entregou ele como oferta. Agora olha que interessante. E foi pouco tempo que ela teve com ele. Agora olha que interessante. Quem se apresenta para Deus ou para Samuel? O Senhor se apresenta para ele. Não é ele que fala assim, eu estou aqui, vem cá. O Senhor fala, Samuel. Ele fala, opa, fala ali, tá me chamando? Não te chamei, não, volta para dormir. Samuel, o Senhor tá me chamando, Senhor? Não. O cara estava tão sem intimidade que ele não conseguia entender que Deus estava chamando Samuel. Quando ele volta na terceira vez, Senhor, tu tá me chamando? Não. Samuel, tu ouviu essa voz? Quando você ouviu essa voz, fala, eis-me aqui, Senhor. Quanta gente que não ouve mais a voz. Eis-me aqui. Quando ele volta pro quarto, Deus já sabia que Eli sabia que Deus estava falando com Samuel. Por quê? Depois de 3 vezes, ele vai entender o quê? Ele fala assim, meu irmão, Deus está querendo se manifestar para esse garoto. Agora, olha o desespero de Eli. Eu sou sacerdote. Eu que ouço a voz de Deus. Como é que Deus está se apresentando para uma criança, para um jovem? Alguma coisa está errada. Aí ele fala assim, volta para tua cama. E quando essa voz de chamado fala, eis-me aqui, fala comigo, ou usa a minha vida. Quando ele volta para a cama e Deus fala, Samuel, ele fala, eis-me aqui, fala comigo, usa a minha vida. O Senhor fala para Samuel tudo o que estava acontecendo no templo. Olha só. Fala com Eli. E ele volta ali ainda debaixo de obediência. Ele volta para Eli e fala com Eli. E Eli pergunta, o que foi que essa voz te falou? Ele vai falar para ele o que a voz intimidade, falou. A intimidade de Deus chegar e falar assim, ó, tá errado. Eu te coloquei aqui. Você vê que o propósito lá de trás de Ana não ter dado filho. A intimidade de Ana gerou um íntimo Samuel. E Deus sabia quando Ana teria essa intimidade. Seria no tempo que era necessário Samuel nascer, para Samuel poder governar o povo. Aí tu vê que a intimidade de Ana gera o íntimo Samuel. Hoje em dia, a geração não está conseguindo gerar intimidade nem para si. Ainda mais fazer frutos de intimidade. Então, a gente precisa realmente assumir isso na nossa vida e viver uma vida de propósito, uma vida verdadeiramente de íntimos do Senhor. E assim, para finalizar, o que você acha que, com pressa, a nossa geração precisa fazer para ter toda essa intimidade? Com pressa, eu acho que essa geração ela precisa voltar os olhos ao Senhor, né? Se arrepender do seu pecado e voltar os seus olhos a Cristo. Eu acho que porque não tem como a gente querer, como é que eu posso dizer? Eu querer fantasiar para você uma história que não é verdadeira. Eu dizer, não, se você continuar
no TikTok, no WhatsApp o dia inteiro sem falar com Deus. Isso consome o tempo, né? Sem falar com Deus, se você continuar brincando jogando, 1 hora, 2 horas. Isso aí você... Eu não sei quanto tempo tá dando, né? Mas eu acho que eles vão achar que é muito tempo, que é muito pesado. Mas se você... Né? Porque é coisas de Deus. Se eu falar para eles, não, se você continuar da maneira que você tá, você vai ser uma pessoa íntima de Deus. Eu vou estar mentindo para eles. E isso, a gente não pode omitir nem mentir nada para eles. Então, a única maneira que tem de você apressar, de você fazer as coisas acontecerem de uma maneira diferente, são as 3 primeiras coisas que eu falei logo nas primeiras perguntas que teve. É a pessoa orar, é a pessoa... A primeira coisa, é a pessoa se arrepender do que está fazendo. A segunda coisa, é a pessoa orar ao Senhor. Terceira coisa, a pessoa ter um propósito com Deus. Um propósito. Tem um monte de gente que está aqui na igreja hoje que não tem propósito de nada. A pessoa vem para a igreja e não tem propósito de nada. Não tem um propósito na vida. Um propósito de repente... não é propósito nem de ministério. Que de repente a pessoa não tem um chamado de ser um pregador, mas tem um chamado para estar com as crianças na classinha. Tem um chamado de estar no ministério de louvor. Evangelizar, exatamente. Então assim, essa pessoa não tem um propósito de nada. Sim. Ela chega na igreja, senta... e vai para casa da mesma forma que entrou. Ela não tem propósito de nada. E alguns o propósito é só salvar a família, né? Mas não consegue amar quem está do outro. Bênção, carro, exatamente. Casa, emprego, faculdade. Então é isso, a pessoa tem que... Isso não tem nada a ver com intimidade. Se arrepender, orar, porque a oração ela é a base de tudo. A pessoa tem que jejuar pela sua vida e pela sua família. Isso também é uma forma de você ser íntimo de Deus. E a pessoa tem que ter propósito na sua vida. Houve um tempo, evangelista Cleito, que eu tinha um local de secreto com Deus que era às 3 da manhã. E eu sentava no sofá e eu chamava ele para o outro sofá. Senhor, senta aqui, eu quero conversar contigo. Eu falava. Havia algumas noites que eu sentia a manifestação do Espírito Santo, a presença dele. Ele falava comigo, eu ouvia fortemente a voz do Senhor e a oração. Tinha dia que eu sentava naquele sofá e eu não sentia nada. Só que eu tinha feito uma aliança de intimidade com Deus de todos os dias. Durante aqueles 6 anos que eu fiz de propósito com Deus, todos os dias, às 3 da manhã, eu ia para aquele ponto de encontro, que eu fiz uma aliança com Deus. E isso me fortaleceu. No meio disso, eu passei por câncer, derrame, várias coisas que o Senhor foi me surpreendendo com a intimidade. Comecei a ver o mundo espiritual, via demônios se manifestando. E, assim, tinha dia que eu não ouvia nada. Eu ia pro secreto, eu falava, eu não sentia arrepio, eu não sentia nada. Mas era a minha constância. Senhor, eu vim e eu tô aqui. E eu sabia que ele ia também. Ao ponto de que isso transparecia na minha vida. Então, a intimidade, eu acho que é isso, é uma disciplina. É você se colocar numa meta com Deus e falar, Deus, agora é todo dia, eu vou tirar meia hora para ler a tua palavra, vou tirar um tempo para orar com o Senhor, vou conversar contigo na rua, vou fazer um propósito, vou subir um monte. Faz o teu propósito na tua intimidade com Deus, e eu acho que isso, com certeza, vai atraindo a presença do Espírito Santo, né? Porque quem muito é procurado, muito é lembrado, né? Quando você se manifesta muito, né? Quando você vai muito ao encontro de alguém, você acaba virando íntimo dessa pessoa. Né? E acho que não tem outra forma. Não tem outra forma. Quando você fala de oração, a própria Bíblia fala isso. Jeremias 33:13 ele fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu... Coisas grandes. Ele fala, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer revelar o oculto. Mas através de quê? Através da intimidade. Da oração. Intimidade. Então a oração ela é a base de tudo na vida de um crente. A oração ela é a base de tudo. Seja da família, seja... Tudo que uma pessoa de cristã ela tem é através da oração. A oração. Quando eu comecei a buscar a face do Senhor de uma maneira diferente, que eu estava numa igreja que eu via que não fazia nada, eu falei, poxa, eu preciso ser diferente. Eu comecei a buscar nos montes aí, orando ao Senhor. E eu falei, Senhor, me dá uma intimidade, eu preciso ter uma intimidade diferente. Eu não quero ser igual às outras pessoas, quero ter uma intimidade diferente com o Senhor. Eu quero que o Senhor me dê um conhecimento para eu poder aprender a sua palavra, porque eu não conhecia nada. Eu lia a Bíblia como se fosse um livro, né? E eu não entendia. E eu pedi ao Senhor para Ele me dar essa intimidade e me dar assim, essa intimidade e esse conhecimento, né? E um dia eu estava no Monte de Tinguá com meu tio, pastor Anderson, e o Senhor falou comigo assim que me via com uma Bíblia de ouro na minha frente, né? E que me levaria para poder pregar a muitos lugares, para poder pregar. E eu achei aquilo ali assim... interessante porque eu tinha muita vergonha de falar em público. Até hoje eu tenho um pouco de vergonha, né? de falar, de se comportar. Eu tenho muita vergonha. A intimidade com Deus, eu acho que ela destrói obstáculos. Destrói. E quando eu fui passando por isso, o Senhor falou comigo assim, tu quer intimidade dentro do monte? Eu falei, quero.
Ele falou assim, tem um preço, tá disposto a pagar o preço? Eu falei, tô. E logo depois disso, acho que depois de alguns meses, eu tava passando muito mal, não descobri que eu tinha. Acho que eu fiquei uns 6 meses passando mal, sem descobrir que eu tinha. E no 6º mês que eu passei muito mal na estação de Nova Iguaçu, quase desmaiei na estação de Nova Iguaçu, descobri que estava com o apêndice infeccionado. E ali foi das minhas, assim, fases, né, da vida que eu vi que realmente a intimidade com Deus ali, ela sempre prevalece. Quando me colocaram na cadeira de roda para levar para a cirurgia, porque a cirurgia foi às pressas, estava infeccionado, o médico estava empurrando a cadeira de roda, eu estava num corredor vazio, só eu e o médico, e eu olhei para o céu e falei assim, Deus, não deixa eu morrer não, porque ainda tem muita coisa para poder fazer. E o Senhor falou comigo assim, na mesma hora, você não me pediu intimidade? Eu te disse que tinha um preço? Paga o preço. E eu comecei a entender que aquilo que aconteceu foi para que eu pudesse ver a mão de Deus sobre a minha vida. Porque o médico falou para a Raíssa, que era minha noiva, e hoje é minha esposa, ela falou que era impossível eu estar vivo da maneira que estava o apêndice. Porque ele estava verde, necrosado dentro de mim. Aquilo ele poderia ter infeccionado os órgãos, eu ter morrido sem saber porque eu tinha morrido. Mas Deus cuida dos íntimos. Exatamente. Deus fez eu passar por aquele momento para ele poder mostrar que ele tinha intimidade comigo. Agora, interessante que a senhora falou... A intimidade, ela gera favor também sim, de Deus. Agora, interessante que a senhora falou foi que quando a senhora estava no seu quarto, a senhora botava ali, o Senhor falava comigo, o Senhor fala comigo, e tinha momentos que você sentia presença e tinha momentos que você não sentia presença. Sentia nada. Agora, sabe o que é interessante? Que essa geração precisa entender que não é sempre que Deus vai se manifestar para eles. Ela precisa entender que é no tempo dele, é quando ele quer, no tempo que ele quer, da maneira que ele quer. O problema da geração que nós vivemos hoje é uma geração, como o pastor Renato fala, uma geração crente danoninho. Me dá. Você ora, Deus não te dá, Deus não te responde, você para de orar. Você pede, o Senhor não te dá, não te responde, você para de pedir. O evangelho até o fim, né? Quando ele fala sobre carregar a cruz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome contigo a sua cruz e siga-me, ele está falando para seguir o Calvário, pro Calvário. Porque Jesus, quando carregou a cruz, ele foi pro Calvário para morrer. Então ele está falando, pega a tua cruz e me segue até o dia da tua morte. Até o Calvário. Até você morrer. Me segue com a sua cruz. Que depois que você morrer, você vai receber a coroa da justiça. É a palavra de Deus para Daniel, né? Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Vai até o fim. E outras palavras, como ele falou para Josué. Josué, se tu é forte, né? Não, que ele fala para Josué, eu tô contigo, cara. Seja forte, seja forte e corajoso, eu tô contigo. Como ele fala para Jeremias. Preparado ele não era, né? Quando ele fala para Jeremias, eu te escolhi, te santifiquei, te dei nação profeta, e tudo que eu mandar tu falar, tu vai falar. E se você não falar, de você não falar. E ele sabia que as pessoas iam se levantar contra esses íntimos, né? Quando eu olho para Sadraque, Mesaque e Abednego, são vários homens que tiveram intimidade. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei pede para lançar, eu estava lendo isso no livro de Daniel, interessante que ele fala, vocês não vão se dobrar ao som da trombeta. Eles falam, não vamos dobrar. Nós não vamos se dobrar. Ele fala assim, então nós vamos lançar você ao fogo na fornalha. Ele fala assim, esses homens que tinham essa intimidade, eles falam isso, eu achei muito interessante. Ele fala assim, você pode nos lançar na fornalha, porque o Deus que nós servimos, ele vai cuidar de nós dentro daquela fornalha. Quer dizer, eles sabiam que eles poderiam entrar e morrer. Não, ele pode livrar. Se ele vai livrar, eu não sei. Exatamente. Mas ele vai com a gente. E o que acontece? Quando eles lançam... Onde for, ele vai com a gente. Quando os homens lançam, ele fala assim, ele vai livrar vocês e aquece 7 vezes mais. Quando o homem vai lançar os homens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele homem morre queimado. E eles estavam com a mão e os pés atados. Quando eles caem na fornalha, o fogo desamarra, queima as cordas que amarravam nas suas mãos e pés para livrar, para eles poderem andar. Queimam as cordas, soltam as cordas, mas não queimam eles. E nem, não, a Bíblia fala mais. Que não tinha... E quando eles saíram, não tinha cheiro de nada. De fumaça. E o interessante é que o rei tá olhando. Quando ele consegue enxergar que tem 4 homens, ele fala assim, peraí, nós lançamos 3, por que tem 4? Aí ele vai e começa a gritar, dizendo que eles realmente, o Deus deles tinha o poder de fazer aquilo, salvar a vida deles. Jesus, né, caminhando. Exatamente. Eles mandam tirar aqueles homens deles de dentro. Acho que os íntimos de Deus esperam isso, né? A presença de Jesus no meio da fornalha. Agora, olha que interessante. Quando o rei, ele percebe que tinha 4 homens, que ele manda tirar aqueles homens dentro da fornalha, não sai os 4, só sai os 3. Por quê? Porque a intimidade de Deus só era para Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei não tinha atividade. Não, ele mostra para os outros. Mostra, mas não sai. Ele não se manifesta. Não vem. Não vem. A intimidade fica dentro da fornalha. Eles conseguem enxergar a intimidade, porque Deus, quando ele faz isso para as pessoas poderem enxergar. A mão dele, é como diz que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, né? É como um braço forte, a sua mão, o seu braço forte. Então Deus faz com que as pessoas vejam a manifestação daquilo que ele fez na nossa vida,
mas ele não sai da fornalha para se mostrar para aquelas pessoas, porque ela não tem intimidade. Então, se você não tem intimidade, você não é digno de ver. Você não vai ver muita coisa, você não vai viver muita coisa. É fácil, você vê a história de Moisés. Arão e Miriam falam assim, mas por que Deus só fala contigo, Moisés? Que ele era íntimo. Moisés sobe para cima do monte, desce com as leis. O Senhor dá as leis. Não, o grau de intimidade, a glória do Senhor ficou no rosto de Moisés. E quando Moisés... A Bíblia diz que o rosto dele veio de lá resplandecente. E ele não sabia que o rosto estava resplandecente. Não sabia. Quando ele sabia. desce com o rosto resplandecente... Mas a intimidade tua com Deus, os homens vão acabar vendo. Mas olha só que interessante agora. Quando Moisés desce do monte com o rosto resplandecente, o povo começa a dizer, olha, o rosto dele está diferente, está resplandecente. Quando Moisés começa a enxergar que eles estão vendo que ele está com o rosto resplandecente, que ele enxerga que Deus tinha feito algo na vida deles, ele coloca um véu sobre o seu rosto. Tremendo. Porque se tu não tem intimidade, você não pode ver o que eu tenho, a intimidade que eu tenho com Deus. Porque a minha intimidade com Deus é minha. E cada um precisa ter a sua intimidade. A sua intimidade com Deus é uma. A minha intimidade com Deus é outra. Mas que você tente passar, eles não vão viver. É como a história de José. Os irmãos queriam tanto a túnica de José. Mas a túnica de José era para José. A vida deles não serve para era para José. Não servia deles. O chamado de Deus era para José. Então, cada um tem a sua intimidade. Cada jovem vai ter a sua intimidade. Uns vão ter intimidade para trazer uma palavra, outros vão ter intimidade para ministrar um louvor e o fogo descer, o Senhor se manifestar. Estamos na geração de que o Espírito revelar sobre toda a carne, né? Exatamente. Então a gente sabe que se buscar, Deus vai se revelar a todos. Que Oséias fala, né? É isso aí. Estamos debaixo dessa geração. E o que a gente espera... Que a gente alcance isso, né? Através até mesmo de tudo que nós estamos falando, né? Que os jovens entendam. Jovens só não, né? A igreja em geral, é verdade. Enxergue realmente aquilo que Deus tem para fazer, porque eu creio que é sobrenatural. É porque a gente olha hoje os jovens, né? Os jovens, uma Bíblia diz que os jovens são a força, os jovens a gente entende como maioria, né? Os jovens. Mas isso é para toda uma igreja, né? O que está sendo falado aqui sobre intimidade, né? Às vezes as pessoas elas não conseguem chegar e entender o grau dessa intimidade que nós temos que ter, né? Com Deus. E quando você começa a ver a história... A intimidade é um benefício. É um benefício, exatamente. Isso fala tudo. A intimidade ela é um benefício na nossa vida. Quando você é íntimo, você não tem medo. Quando você é íntimo, você tem mais coragem. Quando você é íntimo, você conquista mais. Quando você é íntimo, você vê o céu por dentro. Quando você é íntimo, você vive todas essas promessas. Então, amém? É só ser íntimo. Assim, nós louvamos a Deus por mais esse NPA Cash, que eu espero, né? Tenho certeza, né, que vai ser de bênção para a vida daqueles que ouvirem e que eles possam praticar, né? E a gente agradece muito. Em nome de Jesus. Para participar do NPA Cast tem que saber um pouco de Bíblia, né? Que senão vai ficar meio perdido por aqui. Mas eu louvo a Deus pela vida do evangelista Cleito, líder dos jovens, e que tudo isso que nós falamos aqui sirva para eles serem íntimos de Deus e que alcance muitas vidas, né? Verdade. Que Deus abençoe a todos. Nós, junto com toda a liderança, com todos os jovens, NPA, nós louvamos a Deus, né, por tudo que está acontecendo, porque eu creio que vai ajudar muitas vidas, toda essa conversa nossa. Eu creio nisso. A presença do Espírito Santo várias vezes foi poderosa aqui e nós sentimos essa presença. Então, nós louvamos o nome do Senhor e que você possa ser muito abençoado através, em nome de Jesus, do NPA Cast. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Amém.